Estamos começando mais um Sala de Decisão, comigo, Juliano Cavati. Mas antes de começar, eu quero lhe fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu, clica aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber os próximos episódios. E hoje nós vamos ter um bate-papo aqui muito bacana, com uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, é bacharel em Direito, começou na Polícia Militar do Espírito Santo e depois chegou na política. 3 mandatos de deputado estadual, 2 mandatos de deputado federal, líder da bancada pela segunda vez lá no Congresso, da bancada do Espírito Santo. Meu amigo, seja muito bem-vindo, deputado da Vitória. Muito bom, Juliano. Satisfação reencontrá-lo, principalmente aqui, né, nesse veículo de comunicação importante aqui do nosso estado, para que a gente possa também estar próximo da nossa sociedade capixaba aí. Sei que você já tem esse trabalho que você faz por amor e, naturalmente, a gente vai poder nos apresentar aqui com a nossa missão, com o nosso trabalho junto aí à sua empresa. Bacana, bacana. Pra gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. O que te levou, né? Você era até o primeiro slogan seu de campanha foi, o primeiro nome era Cabo da Vitória, né? O que te levou a trocar a Polícia Militar pela política? Por que você entrou na política? Na verdade, eu nunca troquei a polícia militar. Essa é a única que vai estar na minha vida, né? Até porque sou policial militar da reserva, né? Sou cabo da Polícia Militar e sempre serei cabo da Polícia Militar. Estou deputado federal nesse momento, mas a representatividade, ela já era da minha vida desde criança, né? Eu sempre fui representante, às vezes inconscientemente, quando você se doa para a sociedade, eu fui escolhido como representante na igreja, na escola, na faculdade, fui representante da Polícia Militar institucionalmente e levado por muitos amigos, estimulado a disputar uma das vagas de deputado estadual em 2006, chegando no primeiro mandato e já estamos aí com 20 anos de mandato. Nunca disputou nada antes, né? Primeira eleição já foi de estadual. Eu nunca tinha passado em um cargo público antes que não fosse concurso público como policial militar, mas isso é da vontade da sociedade, porque as cadeiras pertencem a ela e fui legitimado e continuo aí, né, no contrato com a sociedade, trabalhando todo dia. Bacana. Lá de Colatina. E em relação à Prefeitura de Colatina, algum momento já pensou, ainda pensa sobre isso, em disputar um cargo para a Prefeitura? Ou está satisfeito na questão do Legislativo? Não, já participei, disputei em 2008 e disputei em 2012, né? Quis Deus que eu não chegasse ao resultado, né, da eleição como prefeito, isso pertence também à vontade de Deus, e continuamos na missão do mandato, e hoje Colatina ela vai estar sempre na minha vida, a cidade que eu moro ainda até hoje, mas eu me sinto responsável por muitas e muitas cidades. As 78 cidades do Espírito Santo hoje tem uma relação direta com o nosso mandato e a gente tem cada dia mais uma responsabilidade, até porque muitos viraram prefeitos, né, sobre a nossa, também com a nossa contribuição, né, com a nossa motivação, entusiasmo, levantando algumas lideranças e ajudando com que elas pudessem chegar a governante do seu município. Eu te acompanho um bocadinho nas redes aí, a gente vê, você sempre está andando, sempre está visitando todos os municípios, né, dialogando com a população, isso é bacana, né? E em relação à sua família, tem 4 filhos? Pois é, esse aí é o meu patrimônio maior, né? Rapaz, A família é o que te sustenta, é o que te dá força, né? A família me permite com que eu entregue um tempo para a coletividade. Então, eu me sinto muito presente, né? Como se eu estivesse todo dia com os meus filhos, porque a presença física, a gente não tem todas as possibilidades de estar, às vezes durante a semana, às vezes até com 15 dias. Eu já passei um mês sem estar com os meus filhos, mas fui abençoado, né? Tenho 4 filhos, são trigêmeos, né? Bruno, Bárbara e Brunella. Depois chegou a Brisa para completar essa joia e junto com Luciana, minha esposa, a gente tem uma satisfação muito grande, né, pela família que nós temos, né, os filhos que têm um carinho, um respeito e hoje já são adultos, né, todos eles encaminhando aí para a sua profissão, as 3 moças estão aí concluindo medicina e ele está na área do empreendedorismo, né, no comércio, com a sua expertise, né, com a sua vocação. Então, isso para a gente é o nosso patrimônio, né, porque
você consegue fazer com que os filhos possam aproveitar das coisas que a vida nos dá, né? Os valores para eles são valores, né, da formação familiar, da índole, do caráter, da personalidade. Então, para mim, falar da minha família é sempre a melhor coisa que tem. E eu estarei, assim, sempre com ela do nosso lado para todas as decisões da minha vida, inclusive na vida pública. Bacana. Isso é muito importante. Deixa eu aproveitar e te fazer uma outra pergunta. E qual foi a diferença quando você passou esse período todo, 12 anos, né, como deputado estadual, e agora já está 8 como deputado federal, né, em Brasília? O que mudou em relação a esse cenário da Assembleia lá para o Congresso? 30 deputados para 500 e lá vai bordoado, 513, né? Olha, em relação ao compromisso com o povo, não mudou nada, né? A cada dia que passa, a gente se sente muito mais responsável, né, pelo desenvolvimento do nosso Estado, né, pela segurança do nosso Estado, por conta da confiança dos nossos cidadãos capixabas, que aumenta com o nosso mandato. O que muda é a representatividade, né, de um deputado federal. Ele está sobre ele tem a prerrogativa outorgada pela sociedade de estar mudando a Constituição, né, de mudar as regras que impactam na vida do cidadão. É através, né, do Congresso Nacional que a gente autoriza, né, a disciplina da sociedade, a condução da distribuição dos recursos públicos mais impactantes, que são do governo federal. Então, quando você tem representantes comprometidos no Congresso, você dá segurança para o seu Estado. E é nessa linha de pensamento, é com essa conduta, é com essa responsabilidade que eu cheguei ao Congresso, e foi muito bom para mim ter passado 12 anos na Assembleia, porque as câmaras, né, Câmara de Vereadores, que é da esfera municipal, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional têm a mesma missão constitucional, né? Você amplia a sua prerrogativa em relação às regras, né? E o que manda são as regras, né, federais, a Constituição Federal, e nós temos a possibilidade de escrevermos história garantindo o direito do cidadão. E nós já conduzimos o mandato e fizemos muita diferença na vida do nosso cidadão brasileiro, principalmente do nosso capixaba. Você citou um ponto interessante que eu queria te perguntar. E por que as coisas são tão difíceis em Brasília? Por que é tão difícil de fazer algumas mudanças? Por exemplo, eu vi uma defesa sua muito forte em relação à redução da maioridade penal. E é uma coisa que a sociedade clama, a sociedade não aguenta mais tanta insegurança, né? Uma coisa que as pessoas têm se manifestado a todo momento sobre isso. E aí você chega lá, você olha os debates, você vê as audiências acontecendo, mas não vai. Às vezes você olha ali e fala, pô, não passa, não... Por quê? O que acontece nesse cenário todo aí de Brasília que dificulta essas mudanças que a sociedade quer? Você tem plena razão, né? Não existe nada fácil para você mudar as regras que norteiam a conduta do cidadão. Você vai conflitar com posições divergentes, e é da democracia. Eu penso muito diferente, né? O que nós promovemos de mudança no decorrer desses 8 anos que nós estamos lá, nós já mostramos que quando você tem fé, quando você tem entusiasmo, quando você acredita, você consegue fazer a mudança. O que a gente precisa é respeitar o tempo das pessoas, a compreensão, e para isso precisa do convencimento. E às vezes o convencimento não é do dia para o outro. Você precisa exercitar, né, o debate democrático, você precisa construir alianças, né, para que a sua ideia seja também compreendida por outras lideranças, né, lideranças legitimadas com mandato, com os partidos, e nós já fizemos muitas mudanças. O que eu ouvia sempre é que o Espírito Santo não consegue, está sempre sendo prejudicado. Nós mudamos essa história, né, enquanto coordenador da bancada. E é bom lembrar que a eleição da bancada é ano a ano. Então, eu fui eleito por 8 vezes. Né? São Rapaz, 8 sabia disso vezes não? consecutivas como coordenador da bancada. Essa é uma história escrita,
né? E acho que o patrimônio maior que nós construímos é a confiança das lideranças de vários partidos diferentes, que pensam muito diferente, mas se encontraram na confiança do nosso mandato. Então, foi um bom tempo. Eu acho que é um legado que a bancada deixa para os que vão vir aí para outras representatividades, mas eu sempre cheguei lá e sempre acreditei. Do mesmo jeito que nós promovemos muitas mudanças na Assembleia, daquilo que era rito, né? E nós conseguimos fazer a mudança assim no Congresso também. Então, já que você puxou o assunto da bancada, eu vou te perguntar, né? Como é que é esse trabalho? Como, para quem não sabe, para quem não conhece, como que funciona esse trabalho de líder da bancada? O que que você faz exatamente como líder da bancada? Como que é direcionada a questão dos recursos para o Espírito Santo? Como é que vocês fazem em relação a isso? Tem a vez, agora um deputado aqui indica para um lugar, o outro indica para outro. Não, nós vamos pelo consenso, o que que é mais importante para o Estado? Como que funciona esse trabalho aí da liderança da bancada? A liderança da bancada, ela trata de assuntos de interesse da bancada estadual. Nós temos vários líderes na Câmara, líder de governo, líder de partido, que vai tratar, respectivamente, da missão partidária, da missão do governo, mas quando você levanta a liderança da bancada estadual, você trabalha os interesses do Estado. Quando você trata de recursos, nós temos hoje a garantia constitucional dos nossos parlamentares de ter emendas parlamentares, né, são individuais, mas tem também as de bancada. E o que decide é a maioria dos membros. Se você tem numa bancada 13, como nós temos aqui no Espírito Santo, então 7 é a maioria. Né? Você tem 73, como são em São Paulo, então você tem que ter 37, né, para ser a maioria. E do que nós conseguimos no Espírito Santo é por várias e várias vezes nós termos a totalidade na convergência de algumas ações que viraram história de conduta, né, de distribuição de recursos para alguns pontos extremamente importantes, como na pandemia mesmo. A bancada decidiu alocar recursos no Fundo Estadual de Saúde para que o governo do Estado e os governos municipais atendessem pela necessidade emergencial. A gente tem hoje investimentos na segurança pública anualmente de mais de 70 milhões de reais, que são decisão da bancada por unanimidade. Essa semana eu fiquei muito feliz que eu vi, né, os pescadores que foram salvos com uma lancha que a bancada disponibilizou para a Marinha, que o Espírito Santo não tinha quando tinha um naufrágio aqui. Você tinha que esperar uma lancha vir do Rio de Janeiro e várias outras obras que você conhece, né? Que a gente pode falar ainda nessa entrevista. Então, a bancada do Espírito Santo, ela dá um exemplo daquilo que é a prerrogativa de uma liderança de bancada. Você unir, independente da posição partidária, porque naquele momento o interesse é de Estado. E quais foram os principais resultados que vocês alcançaram nesse período? Me recordo aqui de uma grande obra aí, que é a rodovia, por exemplo, do contorno do Mestre Álvaro, que eu sei que a bancada fez um trabalho aí muito grande para poder trazer boa parte desses recursos, né? Conta pra gente um pouquinho mais sobre. Isso são obras físicas visíveis, né, que provam a maturidade da bancada, né, como o contorno do Mestre Álvaro, uma obra de R$500 milhão, né, uma das melhores obras de modelo aí a primeiro mundo, né, ali é uma obra que você tem 19 quilômetros, mais uma rodovia, que a gente vê em países como Estados Unidos, em que a bancada não pensou os seus membros na sua região, na sua entidade, na sua liderança partidária, ela pensou no interesse do Estado. A gente, né, quando você sai, por exemplo, de Ecoporanga e vinha para a Vitória, era mais rápido chegar na Serra do que na Serra Vitória. Era um gargalo, e isso ninguém lembra mais. Hoje, nós temos uma solução nesse trecho da BR-101 em que a bancada resolveu, porque foi uma decisão coletiva e que todos participaram. Assim como a 447, que liga o Porto de Capuaba, a BR-101, que está sendo entregue agora. O Hospital Geral de Cariacica, que o governo do Estado está fazendo, só deu início porque os primeiros 74 milhões de reais foram da bancada. Nós temos a ponte de Colatina sendo anunciada na sua construção, mas os primeiros 24 milhões e meio foi a bancada que colocou. Assim como a agricultura, não tem uma cidade que não recebeu equipamentos agrícolas e tantas outras ações nossas, mas acho que as mais robustas
e as que mais conceituam é quando a bancada se uniu na defesa do Estado por alguma emergência. Uma delas, ela não é visível, mas ela está na vida do cidadão, na vida do servidor público que poderia ter o seu salário atrasado, na vida de uma cidade que tem uma obra feita pelo governo do estado, mas isso foi fruto de um trabalho que eu tive a honra de ser relator, mas a bancada do Espírito Santo fez a diferença quando nós renovamos os nossos incentivos fiscais. E esse era um risco do Espírito Santo. O Espírito Santo ia ter uma estabilidade, né, fiscal, uma estabilidade financeira que ia comprometer mais de 100 mil empregos e 6 bilhões nos cofres do governo do estado de ICMS por ano. E nós trabalhamos, quando eu comecei a relatar, achei que ia fazer um gol de placa, mas vi que São Paulo era contra, ela tem 70 deputados. Mas do meu lado tinha deputado do PT, tinha deputado do PL, que trabalhou junto às suas bancadas e nós conseguimos aprovar na Câmara, no Senado e foi sancionado pelo presidente da República. Então, você quer entregas conceituais, é uma entrega como essa, que muita gente não sabe, né? Tem prefeito que não sabe, tem vereador que não sabe, tem cidadão que não tem obrigação de saber, mas olha como fez a diferença para o nosso Estado. Assim como também agora, no início de agosto, no segundo semestre, começa um novo curso de medicina em São Mateus, né, que a UFES, né, vai estar recebendo uma decisão de governo, do Ministério da Educação, mas sempre ia para outro Estado, porque o Estado não se encontrava na sua força. Mas a bancada se uniu. Naquele momento, o partido nosso foi o Espírito Santo, porque conseguimos fazer essa unidade. Então, essas e tantas outras que eu posso falar para você aqui são entregas impactantes que a gente vai deixar de legado a conduta da bancada nessa legislatura para os próximos que vierem. E o pacote de projetos que você apresentou para a área da segurança pública? Conta para a gente um pouquinho também sobre isso, da Vitória. Olha, essa é uma pauta em que a sociedade, todo dia, coloca ela como uma pauta principal. Nós tínhamos sempre em pesquisas, né, que a saúde era uma emergência da sociedade, era sempre lembrado, mas hoje o cidadão tem se sentido inseguro. Então não dá para que a gente possa aceitar, né, com que jovens que têm hoje uma maturidade muito maior do que em outros tempos, têm acesso a muitas informações, né, estão aí praticando crimes, né, como especialistas, eles possam ter um tratamento e serem liberados após uma internação de 3 anos com a ficha limpa, né? Quantas vidas foram ceifadas por esses jovens de 16, 17 anos de idade e depois, com 21 anos, eles estão na rua cometendo crimes mais graves. Então, a redução da maioridade penal é uma proposta que também nós temos e defendemos muito, assim como também não podemos ver o cidadão cometendo crime de homicídio, né, principalmente com as mulheres, o feminicídio, e eles terem, né, a certeza da impunidade. Então, você endurecer essas penas, endurecer as penas para crimes violentos e também você responsabilizar cada vez mais as pessoas que querem cometer atos criminosos, você inibe com uma regra que o cidadão sabe que vai estar privado de liberdade e vai ser responsabilizado. E isso, nós temos o apoio hoje da sociedade que coloca isso em primeiro plano. A maioria das pessoas querem poder sair de casa e voltar para casa, né, para sua família, ter convívio social, ter paz social, né, e isso só se dá se a gente também, né, mostrar que no Brasil não pode cometer crimes sem uma punibilidade à altura do que a gente precisa. E essa questão da maioridade penal, voltando de novo aí um pouquinho nesse assunto, como que está isso hoje lá no Congresso? Como é que está essa questão? Está tramitando, está parado, está avançando? Dá para a gente um panorama de como que está essa situação hoje? Nós tivemos uma vitória que foi o acolhimento na Comissão de Constituição e Justiça com a aprovação do relatório. Hoje, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que tem a prerrogativa de pautar, ele criou uma comissão especial para que possa debater esse tema. Então, isso dá luz, né, nesse tema, ganha uma força para que ele possa, assim, continuar na superfície ali desse debate e que a sociedade capixaba, através dos seus representantes, encontre um ponto de convergência. Eu acredito que nós vamos aprovar, né, a redução da maioridade penal, que não dá mais para você ter bandidos com 16, 17 anos de idade, sendo habilitados dia a dia por um único motivo, porque eles sabem que não vão ser sancionados por uma
uma privação de liberdade à altura do que o crime merece, e depois eles vão estar liberados. Então, eles são utilizados hoje para fazer com que esses crimes, né, do tráfico de drogas, de homicídios, aconteçam a cada dia. O Brasil precisa responsabilizar isso. Uma grande parte dos membros do Congresso já declaram, né, esse apoio. O governo federal precisa ser mais responsável, ser mais claro nesse debate. Não dá para que você possa emitir uma opinião negando o que está acontecendo no Brasil. Então, eu entendo que a força que tem hoje esse tema é a força do cidadão, porque só quem perdeu um ente na família, só quem teve um problema sério, né, com alguém da sua família que às vezes não chegou à morte, mas compromete a vida do cidadão, é que sabe da responsabilidade que o Congresso tem, que o Planalto tem com o governo federal. Eu acredito que a sociedade vai estar acompanhando dia a dia, que nós possamos aprovar este ano, no máximo ano que vem, esse projeto no Congresso, para que a gente possa ter essa regra, né, sendo responsabilidade aí da sociedade, punir o cidadão que comete crimes bárbaros como que nós tivemos aqui no Espírito Santo, em Aracruz. Essas questões hoje que nós temos também acompanhado bastante em relação a ações contra as organizações criminosas, contra o PCC, contra o Comando Vermelho. Você acredita que essas ações estão sendo importantes também nesse sentido de combate? Ou ainda falta muito avanço nessa área? Porque tem mostrado, né? A gente acompanha aí e vai vendo as notícias, é a operação aqui, a operação ali, é a empresa que está lavando dinheiro de não sei de onde para tal. Como que você enxerga essa questão? O que você vê sobre essas operações aí, realizadas principalmente pela Polícia Federal? Olha, a facilidade que se tem hoje para alcançar as informações, né, com a velocidade da tecnologia, então você tem acesso à vida financeira do cidadão, você tem regras, né, que fazem com que a polícia possa estar realmente tendo todas as condições de poder acertar e fazer um pedido de busca e apreensão, um pedido de prisão de alguém que já cometeu um crime, né? E uma boa parte dessas ações da Polícia Federal estão sintonizadas ao tráfico de drogas, em que o tráfico de drogas no nosso país é o resultado da grande parte dos nossos homicídios e da grande parte também do aliciamento desses menores que vão para a vida do crime. Então, você estancando essas organizações criminosas, principalmente na sua saúde financeira, você vai inibir esse tipo de crime. Então, nós mudamos regras, nós estamos responsabilizando mais, muito mais, essas pessoas que têm a coragem de se organizarem, né, em grupos para poder cometerem crimes de tráfico que, independente, não tem o respeito pelo cidadão. Se precisarem matar um, mata, 200 mata, para manter os seus negócios. Eles não pensam em ninguém e a gente precisa também, da mesma forma, trabalhar para que a gente proteja a sociedade. Então, a Polícia Federal tem um trabalho excepcional, é uma polícia respeitada, de muito conceito, e hoje com muitas ferramentas, com apoio do Congresso, para que ele possa realmente ir no cerne daquilo que é importante para poder identificar esses responsáveis nas lideranças das organizações criminosas do nosso país. E falando aqui sobre o nosso Espírito Santo, sobre a Polícia Militar, a gente também acompanha algumas coisas, né? Primeiro, eu queria te perguntar quais avanços você conseguiu trabalhar para o fortalecimento da Polícia Militar, porque eu sei da sua proximidade, apesar de você estar na reserva, né? Você sempre tem atuado junto, sempre tem ali dialogado, então sempre está presente, né? E outra questão em relação a isso ainda é sobre muita gente dentro da Polícia Militar. Você acompanha alguns casos da pessoa acabar também tendo um adoecimento, começar a ter algumas questões relacionadas ao lado mental, né, da pessoa ficar deprimida. O que acontece, né? Você que já foi da Polícia Militar, ainda, né, da reserva, o que acontece nesse cenário, essa dificuldade? Você prende hoje, amanhã, ou no mesmo dia o cara já está solto. O que acontece que leva também a esse lado aí do policial militar aí? Olha, o profissional servidor público, né, é uma questão de decisão.
E você ingressar nos quadros, né, policiais, inclusive da Polícia Militar, que é a polícia preventiva, polícia ostensiva, né? Ela está de frente, né, com a criminalidade, é ela que faz a prevenção, então está sempre ali, todos os crimes que acontecem, é a Polícia Militar que chega primeiro. O ser humano, ele tem a sua condição física, né? Então, ele também, o policial pode adoecer e ele também tem a sua condição emocional. Muitas das vezes ele tem os problemas, né, todos que todo ser humano tem, com a sua família. E essas instituições, né, que têm essa condução todo dia ali no limite da sua emoção, né, os seus profissionais, eles precisam ser melhor assistidos. Então, a saúde desses profissionais precisam ser amparados pelo governo. E o governo sempre é muito falho, né? Então, a gente precisa, se não tem o braço forte do governo para assistir, né, com um apoio à saúde, precisa que ele possa ser valorizado para que ele possa ter esse acesso. Então, não temos todas as condições, né, governamentais na maioria dos estados, mas nós escrevemos uma boa história aqui, né? Tivemos muita valorização e tivemos também uma reorganização dos quadros, né, que passou pelas nossas mãos, né? Nós construímos muitas regras. Hoje você tem um profissional entrando na Polícia Militar do Espírito Santo sabendo que ele vai poder, né, ser promovido, ele vai poder ter um prazo que ele possa ascender a sua carreira. Antigamente não tínhamos isso. Agora temos também uma das polícias que não é a história lá de trás, né, do último salário. Fiquei feliz essa semana que fui abordado por um delegado capixaba que serve na Polícia Civil de São Paulo, que é o estado potencialmente muito mais rico, mas que o Espírito Santo paga mais. Então, nós temos hoje uma condição, né, melhor para isso, em relação à condição fiscal de governo, mas eu também me sinto contemplado porque fiz parte dessa história da defesa, da valorização dos nossos profissionais. É sempre muito desafiante para um governante, um prefeito, para um governador, você valorizar todas as categorias que existem e você dar condições para que elas possam ser assistidas na saúde, psicologicamente, né? Principalmente uma profissão de risco, como é o policial militar, mas você precisa sempre estar ouvindo. Quando a gente tem a possibilidade de um governante ouvir, né, você consegue ter um pouco de receita melhor do que você vai aplicar para que ele possa alcançar a satisfação no seu trabalho e ter também uma compreensão melhor para que ele possa ser, naquele momento, ter um tratamento, porque um policial que esteja muito doente, talvez é um risco para a sociedade. Então, a gente precisa identificar isso e a Polícia Militar do Espírito Santo ela está na frente de muitas outras, porque aqui nós temos profissionais de alta qualidade e hoje para você ingressar, você já tem que estar muito dedicado, né, estar especializado nas informações, e o curso daqui é um curso muito melhor do que os outros estados. Então, nós estamos muito na frente. É uma pressão danada, né, É Davi? bom, é muito bom ser policial militar, porque a pressão que você recebe te prepara também para o convívio que você tem com as pessoas. Que bacana. E vamos lá, e aí, o restante do estado, como é que tá aí? Questão de recurso, saúde, agricultura, questão de infraestrutura. Conta pra gente um pouquinho para onde foram destinados os recursos do deputado da Vitória, né, para nossa comunidade aí, nossa sociedade capixaba, todos os 78 municípios. Ah, consigo um ano eu consigo contemplar uma parte, no outro ano vai a outra, vai dividindo durante o mandato. Conta um pouquinho aí como é que funciona esse alcance aí das emendas parlamentares para a nossa sociedade. Olha, o estado já começa na frente de qualquer um outro, né? A gente tem uma população menor, automaticamente você tem uma potencialidade econômica menor. E hoje, o que nós temos é a condição fiscal, que a bancada também contribui para que o Espírito Santo esteja nessa condição, é o equilíbrio financeiro e o ambiente político. Então, nós temos um governo com capacidade de investimento. No início da nossa entrevista, eu falei para você em relação à ação em que eu fui protagonista também, da renovação dos nossos incentivos fiscais. Imagina o Espírito Santo sem os 6 bilhões que é aplicado pelo governo do estado para investimentos, né, e ajudar os municípios. Então, o estado hoje já tem
uma contribuição da bancada que deu segurança jurídica para que esses recursos possam ser investidos. Mas foi criado um instrumento da emenda parlamentar. E, muitas das vezes, o cidadão se confunde, né, pelo parlamentar ter a prerrogativa de fazer um investimento ali numa creche, investimento numa rua, né, que é uma obrigação governamental. Eu entendo e acredito que a emenda parlamentar ela ajuda muito porque, às vezes, o governo não consegue alcançar todas as informações. Identificar tudo isso, né? E um representante, ele está sendo abordado ali. Às vezes, um investimento que ele faz numa instituição filantrópica, ele pode melhorar a vida de uma pessoa que tem o autismo, lá na APAE, na Pestalozzi, né? Você ajudar um hospital filantrópico de uma cidade, em Santa Maria de Jetibá, né, lá em Domingos Martins, lá em São Mateus, o governo não consegue alcançar todas essas entidades, mas você reforça uma família que vai receber um exame, que vai receber um procedimento cirúrgico, que vai ser assistida por um médico, que vai conseguir fazer um exame de vista e ter um óculos, que vai conseguir fazer uma consulta ao dentista e ter uma prótese. Então, essas ações, elas são muito impactantes na vida do cidadão e a maturidade dos nossos membros, deputados e senadores da nossa bancada, é o maior patrimônio que eu acredito na minha representatividade enquanto líder da bancada. Eu poderia falar aqui de várias ações, né, de entrega de equipamento, né, entrega de investimento para a segurança, para a saúde, mas eu acho que a maior entrega que eu faço hoje para o Espírito Santo é alinhar a nossa bancada e fazer com que algumas ações impactantes, né, nós possamos chegar nos veículos para os bombeiros que a bancada colocou, os veículos para a Polícia Civil que a bancada colocou, equipamentos para a Polícia Técnico-Científica que estão elucidando os crimes. Isso não é muito visível na entrega de um parlamentar, mas isso é muito visível quando você salva uma vida na saúde, na segurança pública. Então, a bancada do Espírito Santo, acho que o grande ganho, a entrega que nós estamos fazendo, é você tomar decisões estratégicas, não somente da onde alguém possa ficar feliz, ter simpatia comigo e entregar o voto, mas a gente possa estar cumprindo uma ausência do governo do Estado, colocando um recurso ali que a bancada, com alguns milhões que a gente trabalha junto ao governo federal, chegue na vida daquele cidadão. Você foi deputado federal no mandato passado com o ex-presidente Jair Bolsonaro e agora com o presidente Lula. Como que é esse trabalho seu na coordenação da bancada como deputado federal? Muda alguma coisa nessa relação, mesmo sendo extremos, um da esquerda, outro da direita? Muda alguma coisa? Ou continua o trabalho da mesma maneira dentro do Congresso, dentro dos ministérios, nessa busca dos recursos para o Estado, na política mesmo ali nos debates? Como é que é isso daí? Conta aí pra gente. Olha, enquanto coordenador da bancada, eu não me sinto no direito de ficar priorizando pautas ideológicas, partidárias, né? Porque eu tenho a obrigação de dialogar com os membros da minha bancada para juntar eles para as prioridades do Espírito Santo. Assim como eu respeito cada uma posição, né, política partidária, ideológica, eu tenho a minha, e todos têm a compreensão da posição de que cada um, né, se coloca em cada campo que ele joga. Mas eu entendo que a cada dia tem melhorado, né? Porque se você tem um ano a mais de experiência, naturalmente o outro ano você tem a obrigação de estar melhor. Então já são 8 anos em que a gente viveu muitas ações e elas servem para poder nos dar maturidade, e nós temos, independente de quem for presidente da República, o cidadão vai precisar do prato de comida dele na mesa, vai precisar da escola, né, com um atendimento melhor. Independente de quem for presidente da República, você vai continuar pagando imposto do mesmo jeito, você merece ser respeitado, né? A Constituição te obriga, né, obriga o governo federal a assistir você na saúde, na educação. Nós temos tanto trabalho para fazer, tem tanta coisa para fazer. Eu decidi na vida colocar energia naquilo que a sociedade me credenciou e ajudar o nosso Estado a se apresentar. Nós temos uma população pequena, sempre fomos reconhecidos pela fragilidade, mas hoje o Espírito Santo tem se colocado forte. A bancada do Espírito Santo é muito respeitada no Congresso Nacional,
quando é na defesa do seu Estado. Então, isso para mim, eu acredito que é pelos os dias passados lá, pelos meses passados lá, pelos anos passados lá, que eu não tenho direito de reclamar. Eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de ser um dos representantes no Congresso e também, né, aos meus colegas deputados e senadores que me escolheram por 8 vezes para ser coordenador da bancada e pela oportunidade de mostrar que a gente tem menos representantes, mas nem sempre a quantidade ganha. Quando você tem a qualidade, você vence para o Estado. E em relação a partido, hoje você está no PP, né? Tem uma União Progressista aí, maior bancada hoje, o maior partido que tem. Fala pra gente um pouco da importância dessa união dos dois partidos e como que isso vai impactar aqui também no Espírito Santo, em números de possíveis eleitos aí no próximo pleito, qual a expectativa de vocês para eleger deputados estaduais, deputados federais, e depois a gente vai chegar na eleição de governo e Senado, viu? Olha, o cidadão brasileiro esperava isso há muitos anos. Todo mundo reclama da quantidade de partido que tem. E não colabora em nada, só atrapalha muito. Para quem vai disputar a eleição e para o cidadão, né, que participa votando, depois ele não sabe, né, qual a linha de atuação da pessoa, né, qual o partido que ela está, até porque não dá nem para lembrar dos nomes, da quantidade de partido que tem. Mas nós mudamos essa regra e nós temos hoje uma mudança gradativa, que a quantidade de partidos será muito reduzida. E as pessoas precisam se encontrar no modelo de atuação e de representatividade que elas vão estar, e por sorte, eu estou filiado aí nesse partido que eu tenho muita felicidade, que é o Progressista, que se encontrou numa federação com a União Brasil, né, se tornando União Progressista, do qual eu presido aqui no nosso Espírito Santo, e nós temos muitos membros de alta qualidade no Estado e no Congresso Nacional, que são pessoas que estão espalhadas em todo o Brasil, que não negam a política, principalmente a política do diálogo, da construção, são lideranças, né, que têm compromisso com o povo brasileiro, e nesse modelo que eu me espelho, para que a gente possa usar do instrumento do diálogo, o instrumento da construção, e fazer com que um ambiente partidário, o cidadão possa se encontrar como se fosse uma família, como se fosse, né, a sua instituição que ele quer, né, ajudar a fortalecer, para que a gente possa fazer o que é o melhor da política, mudar a vida do cidadão, e passa por esse ambiente partidário. Então, o Progressista é um partido que eu me encontrei, estou muito satisfeito, e a gente tem a cada dia ganhado algumas dezenas e dezenas de pessoas nos ligando para poder também filiar e se tornar progressista aqui no Espírito Santo. E vocês montaram uma chapa bacana aí para essas eleições, né? Voltando à pergunta, qual a expectativa que vocês têm hoje para a bancada de deputado estadual e para deputados federais? Eu acredito que a nossa federação entregará dos 10 deputados federais, 3 deputados federais, e dos 30 na Assembleia, 6 deputados estaduais. Então, além dessa nossa vontade de poder ajudar a construir um partido, nós temos também a, a posição do partido no país, né, e também aqui no Estado, que atrai muitas pessoas. Então, quem quer chegar no mandato e quer trabalhar, se ele puder chegar numa legenda em que ele se sinta bem, confortável, e que ele possa atuar de acordo com os seus princípios, sua formação, sua história, né? E o Progressista tem atraído muitas lideranças, acho que é pelo comportamento nosso e também pela boa posição que ele está hoje no país. Eu estou muito motivado. Acho que a força da nossa federação, ela não é dos mandatos, mas ela é da vontade da sociedade de estar do lado. Sim. E outra coisa que eu quero saber, tem uma curiosidade aí. O Davi Vitória é candidato a quê? A reeleição, a senador, a vice-governador? Vai vir aqui, deputado? Eu esperei te encontrar para decidir. Em todo tempo, eu nunca afirmei ser candidato a uma outra coisa que não fosse a reeleição. Queria muito disputar uma outra eleição, mas isso, né, majoritária, mas isso não é só da nossa vontade, da vontade de Deus e também do tempo. Hoje nós temos que compreender, né, a confusão que está na cabeça do cidadão, que muitas das vezes, né, com todo o direito de se posicionar naquilo que ele acredita, mas a colaboração de lideranças nacionais não tem contribuído para isso, e o cidadão fica um pouco perdido. Muitas vezes
movido pela emoção, porque ele torce mais para um modelo de liderança, ou torce mais pelo outro modelo, né? E a gente não tem muitas lideranças se apresentando no país para dar muitas alternativas para a condução do país. Isso vai também da viabilização, eu compreendo, respeito, mas automaticamente dá muita insegurança nos estados para poder apontar, né, as pessoas que possam ir para o Senado, né, em um tempo com mais segurança. E nós não temos ainda as definições de quem os partidos vão apoiar para presidente da República. Isso faz a diferença numa eleição para Senado, né? Até porque tem muitas pautas nacionais que o cidadão quer votar naquele senador que está comprometido e todos conhecem, muitas das vezes, o pensamento de uma liderança. Acho que eu sou muito claro na minha condição, mas ele espera também para saber aonde esse partido vai estar na sua posição junto a um candidato a presidente. Eu queria muito poder decidir, que eu já teria feito há mais tempo, mas eu não sou presidente partidário nacional, da federação, respeito muito o nosso tempo, mas aqui no meu estado, naquilo que a gente pode decidir, e eu entendo que nós já fizemos a diferença, né? A experiência, ela manda muito na vida da gente, e também penso que a gente pode continuar contribuindo para o Espírito Santo estar seguro com o mandato de federal, que faz a diferença. Às vezes, um mandato pode fazer a diferença mais do que muitos, desde que você esteja comprometido com o interesse do cidadão e você convença as outras pessoas. Então, o mandato de deputado federal é muito importante. Eu fui muito abordado por muitas pessoas, por muitas instituições, por muitas lideranças, para que a gente pudesse continuar defendendo o nosso Estado. E eu acho que eu tenho a certeza que o mandato não me pertence. Pertence a quem acredita na gente. E eu estou muito decidido, né, me comportando, trabalhando, para que a gente possa continuar no Congresso com o mandato de deputado federal, que é muito importante para a sociedade capixaba. E deixa eu te fazer uma outra pergunta em relação à indicação de vice para o Ricardo Ferraço, né? A União Progressista vai mesmo indicar o vice? Como é que está esse assunto aí em relação a essa indicação? De forma objetiva, nós podemos indicar, mas a indicação também tem a adesão. Quem assina, né, uma chapa é o majoritário, presidente do partido do candidato a governador, e o candidato tem o direito de ter um diálogo de entendimento para escolher o seu vice. Dentro dessa linha, nós temos já as declarações públicas, né, do candidato a governador, Ricardo Ferraz, de estar prestigiando a federação, que inclinou antecipadamente a afirmação do apoio à sua reeleição, e nós temos uma convicção, uma certeza que o governador Ricardo vai estar continuando nessa linha de compromisso com a nossa federação. Estou muito tranquilo quanto a isso, estou muito seguro também quanto a isso. O nome de vice, o progressista tem nomes qualificados, tem nomes testados, né, testado na sua representatividade, mas também na relação da sociedade, e nós vamos fazer isso da melhor forma, um diálogo com União Brasil, que é também um partido que está federado com a União Progressista, para que a gente possa não só fazer uma indicação de uma liderança, mas que ela possa também contribuir com já todo esse apoio da federação e das pessoas com quem a federação se relaciona, lideranças políticas, institucionais, e são muitas pessoas. Então, isso acredito que vai ser uma composição que a sociedade vai estar muito feliz, né, nessa composição com o nosso candidato. E será da vontade de Deus o resultado da eleição, mas o que tem ao nosso lado é a maturidade, a compreensão, o diálogo, e eu tenho certeza que nesse momento, desse tempo de experiência, a gente vai contribuir com uma boa construção. Nós tivemos no nosso estado, né, períodos meio turbulentos, vamos chamar assim, com alguns dos nossos governantes, e de um tempo para cá a gente tem visto um governo estabilizado, os seus caixas todos sanados, nós temos aí muitos avanços durante todo o estado. O que levou
União Progressista declarar esse apoio a Ricardo Ferraz? Quais são os avanços que vocês defendem, que vocês acreditam que devem continuar e avançar numa possível reeleição, né, no caso, do Ricardo como governador? Olha, o Ricardo também passou muito tempo da vida dele ganhando experiência, né, e maturidade. Ele foi vereador, foi deputado estadual, Presidente da presidente Assembleia, da Assembleia, deputado federal, secretário de Estado por várias vezes, vice-governador pela segunda vez e agora governador do Estado, senador e senador da depois República e agora governador do Estado. Então, nem se não quiser, eu acredito que não ganha experiência, né, com todas essas oportunidades que a sociedade deu para ele. Mas o que ele tem demonstrado de mais poder no momento é o diálogo. Ele tem respeitado todas as pessoas que sentam à mesa com ele, conversado, porque quem se nega a isso, naturalmente terá muita dificuldade da condução de uma liderança que a sociedade te dá para governar aquilo que pertence ao povo. Então, a paciência, a tranquilidade, o discernimento, você ter equilíbrio emocional, você respeitar as pessoas, isso não é só do tempo de vida, mas é de uma decisão da pessoa. Isso é o que levou a minha decisão, enquanto presidente do União Progressista, a estar ombreado com o Ricardo. Porque se tem uma coisa que ninguém nega de mim, é o diálogo. Eu tenho relação com todas as lideranças políticas, inclusive as que disputam o governo do Estado, mas nesse tempo, além daquilo que nos encontramos, daquilo que nós acreditamos, mas o respeito que o Ricardo teve nessa condução nos dá segurança que ele vai ser um grande governador. e esse cenário nacional, você acha que influencia aqui no Espírito Santo essa polarização entre esquerda e direita? Ou você acha que nessa eleição você acredita que pode ser diferente, pode ter um menor impacto? Como que é a sua avaliação em relação a isso? Então, eu também gostaria de ter um pouco mais de informação científica, porque eu respeito muito a opinião do cidadão, e, mas eu penso que a sociedade brasileira, a cada dia, está ficando um pouco mais segura de fazer a sua escolha, não só alinhada numa emoção. Nós tivemos duas eleições assim. Muitas das vezes a pessoa abraça uma outra liderança porque tem ódio da outra, tem raiva da outra, né? E muita gente fica reclamando porque votou em um outro representante, né, que está no Senado, ou está na Câmara, ou chegou a um governo. Ela muitas das vezes nem lê a bula, compra o remédio, aí vê que comprou o remédio errado e reclama. Então o cidadão está um pouco mais escolado, ele está buscando mais um pouco de informação das pessoas. Eu acredito que influencia, né? As posições nacionais sempre influenciam, mas eu acredito que nesse momento a gente está tendo também um pouco mais de segurança do eleitor. Ele tem dado uma procura para saber sobre o candidato, para saber sobre a história e do que ele se compromete. Porque depois que votou e chegou lá, não dá muito para reclamar. Tem que esperar a próxima eleição. Então, eu penso que essa eleição a gente pode ter ela com um pouco mais de experiência nesse tempo em que o país tem se dividido aí em trincheiras de direita e esquerda, que muitas das vezes o cidadão não sabia onde ele pertencia, as pessoas têm se colocado. Mas no Congresso, eu acho que nós vamos ter representantes com mais lucidez, né? Porque nós tivemos, né, no país muitos representantes que foram personagens daquele momento e o cidadão esperava que ele pudesse fazer o milagre que ele prometeu, né? Agora, acredito que ele vai dar uma pensada, porque faltou na cidade dele uma atenção, faltou na instituição dele uma atenção, faltou uma defesa naquela política pública importante para ele, porque ele esperava daquele representante, né, que emocionou ele nos discursos, mas depois ele não esteve presente quando ele precisou. Então, acho que nós vamos ter um tempo diferente. Da Vitória, deixa eu te fazer uma pergunta. Política ou família? Os dois. Você me complicou agora. Eu estava esperando um ou outro.
Não, você não tem como estar longe, porque as pessoas separam a política, né, falando somente da política partidária, mas ela é exercida na família, na empresa, na igreja. Então, eu já respondi isso antes, quando eu falei que os meus filhos, mesmo não estando presentes, eles estão na minha vida aqui, nessa entrevista, torcendo por mim. Sim, sim. Fala pra mim, uma qualidade que todo líder precisa ter. Humildade. E qual é o seu maior sonho para o Espírito Santo? Que a gente possa ser esse estado que nós somos, né, com os capixabas que são humildes, trabalhadores, mas conhecidos nacionalmente, né, pela nossa força. Eu acredito que o sonho está aí alguns passos para ser realizado, porque a sociedade tem se comportado para isso, não somente pelos agentes, os atores que são credenciados, os políticos, mas a sociedade capixaba está na frente de todos os outros estados. E eu agora quero deixar para você aí um minutinho aí, se você quiser mandar mais um recado aí para quem está nos assistindo, falar sobre alguma coisa que ficou faltando. Você adiantou um bocadinho minha pauta aqui, entrou nos assuntos que eu queria entrar um pouquinho mais, mas não vai faltar oportunidade da gente conversar não. Mas aí deixa aí um recado aí para a turma que nos assistiu aí, fica à vontade. Olha, o recado é aproveitar essa oportunidade aqui gigante que você me deu, além de te rever, você que já é um amigo de muito tempo, né? Que a gente se encontrava na Assembleia, depois se encontrava aí pelas cidades, reafirmar meu compromisso com o Espírito Santo e com o Brasil. Essa oportunidade é onde a gente consegue chegar na casa, nas empresas, nas igrejas, na vida do cidadão. Então, você me dando essa oportunidade aqui, eu quero usar o veículo de comunicação para falar que esse mandato aqui, que a sociedade já experimentou, não tem imprevisto, né? Tudo nosso é previsível, e a gente está em um momento em que a gente vai continuar com muita energia, com muita saúde, um pouquinho mais de experiência, com mais amigos como você, né? Reafirmando o compromisso com o Brasil. Deputado, eu te agradeço a sua presença aqui comigo. Espero a gente ter a oportunidade, depois da sua reeleição, da gente sentar aqui, bater um outro papo, conversar um pouco sobre outros assuntos também. Tá feito o contrato. Tá fechado. Obrigado. Muito obrigado. Desejo muito sucesso na sua caminhada. Amém. Que a população do Espírito Santo possa reconhecer todos os avanços, todo o trabalho que você vem realizando há tantos anos. Eu te conheço um pouco mais nesse sentido, desde lá de trás, no seu primeiro mandato como deputado estadual, como você falou bem, né? Nos encontramos muito por esse interior afora aí, e o deputado sempre trabalhou muito, e isso aí é inegável, né? Parabéns pelo seu trabalho, tá? E Tamo até junto. o nosso próximo programa. E você que nos assistiu, eu quero te agradecer. Você que está aí até agora, se ainda não se inscreveu, clica aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para poder receber os próximos episódios. Gostou dessa entrevista? Curta, comente, compartilhe com os amigos. Leve esse bate-papo que nós tivemos aqui com o deputado da Vitória mais longe, para que as pessoas possam conhecer também esse outro lado de um parlamentar, que às vezes você olha de casa e acha ele meio distante daqui, dali, ou esse cara é diferente. Não, é igualzinho a gente. Né? A mesma coisa, teve que se ausentar tanto tempo aí de casa para poder fazer política, para levar coisas boas para todo o nosso estado e ainda conciliando isso. Ele e a esposa, 4 filhos, uma entrevista muito bacana, gostei muito e te espero no nosso próximo programa aqui no Sala de Decisão.